Graças e paz, queridos amados, louvado seja Deus por nos dar a oportunidade de podermos louvar a Deus também nessa manhã com o nosso podcast. E eu louvo a Deus, né? Estamos de volta e tem sido um trabalho abençoado poder falar e estudar um pouco da palavra de Deus no nosso caderno, né? Ser igreja. E nesta manhã convido você a juntos refletir um pouco, né, nessa síntese desta aula, que vai estar da página 125 até a página 130 do caderno Ser Igreja. Então essa aula vai apenas abordar alguns sintomas, né? E a grande missão da igreja, ou seja, o compromisso com a palavra de Deus, né? Com o crescimento do reino de Deus, para que sejamos fortalecidos, né? Onde quer que estejamos, somos igreja, e essa igreja com um propósito, com cada coração do ser humano, é tendencioso justamente a buscar as coisas, a crescer no seu convívio, né? A crescer, e quando eu falo no crescimento, eu não estou falando no crescimento do tipo financeiro, mas no crescimento espiritual, né? A gente, como cristão, a gente precisa entender isso, que se é um caminho que o cristão precisa amadurecer, esse caminho é um caminho justamente espiritual, o caminho de Deus na nossa vida. E como igreja, nós também queremos crescer, né? Por mais que, falando agora sobre a questão pastoral, a visão pastoral, talvez ele possa não dizer isso abertamente, mas a tendência de qualquer líder de igreja é simplesmente fazer com que a obra de Deus ela avance, ela cresça, não apenas no sentido de número de pessoas, mas na graça de Deus, na vida espiritual. Isso aí é simplesmente fundamental. E nós entendemos, irmãos, que como o próprio apóstolo Paulo, ele foi bastante feliz em dizer que a igreja, ela é como uma plantação. Está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 9 da palavra de Deus, né? Ele disse: vocês, ou seja, a igreja, vocês são lavouras de Deus. Ou seja, a igreja é a plantação de Deus na terra para dar frutos, e muitos frutos, né? E esses frutos certamente são para abençoar vidas, né? E quando nós falamos também que esses frutos são abençoadores, nós incluímos aí verdadeiramente a missão da pregação do Evangelho sobre a vida de cada ser vivente, né, desse mundo. Precisamos pregar esse Evangelho. Essa plantação que é a igreja de Deus, ela precisa crescer, ela precisa gerar frutos, ela precisa certamente estender a mão ao próximo, né? Abençoá-lo, fazer com que as perspectivas das pessoas mudem em relação ao mundo e coloquem Cristo como Senhor e Salvador da vida de cada um. Queridos, ainda mais nós vamos aprender um pouco nessa lição o que realmente acontece, né, com as igrejas que estão em desenvolvimento e as igrejas que ainda não conseguiram, infelizmente, né, decolar. Principalmente as igrejas que se encontram na Europa, no Velho Mundo, essas igrejas que um dia foram grandes. Infelizmente, essas igrejas hoje são infelizmente um grande deserto, né? E nós vamos ver justamente o que aconteceu, os perigos que rodeiam justamente a igreja, né? E essa igreja, eu falo todas as igrejas, né?
não apenas as igrejas do velho mundo, mas também as igrejas aqui, em especial, do nosso país. E eu gostaria de citar alguns problemas, né? Alguns perigos que realmente rodam a igreja. A falta de compromisso com a oração é um perigo grandioso. Fuga ao confronto da palavra de Deus, as pessoas não querem ser confrontadas com a palavra de Deus. A impersonalidade nos relacionamentos, né? Comunhão sem missão, olha que coisa interessante, comunhão sem missão, koinomite, ou seja, você tem comunhão, né, entre aspas, dentro da igreja, mas essa comunhão, ela não se estende a vidas fora da igreja, ela não passa a ser um convívio, uma comunhão de celebração com vidas salvas, em busca de vidas, né? Essa comunhão, ela precisa ser uma comunhão que também tenha ação na missão de Deus. Outro perigo que nos cerca as igrejas é o nominalismo e o legalismo. Nominalismo, né? Como a própria palavra nos leva para isso, para justamente tratar que tal igreja, ela abrange muita gente, ela tem um nome que atrai muita gente, ou ela de certa forma conquistou essa coisa, né? Ela criou certas situações para que todos se olhassem para essa igreja, essa igreja é a melhor que tem, né? Nós já ouvimos isso da boca de muitos cristãos, dizer que a minha igreja, ela é a igreja certa, ela é a igreja que salva qualquer um do pecado. Ela é a igreja, ela é a única igreja, quando na verdade não é isto, não é isso? E o legalismo. O legalismo também é um perigo fortíssimo, quando pessoas se apoderam desse caminho que é o caminho do legalismo. É um perigo para a vida das pessoas, para a vida da igreja, porque eles começam a dirigir por muitas vezes cargas pesadas em ombros dos cristãos, né? O que é que Cristo falou? Que seu fardo é leve. Irmãos, o Evangelho de Cristo, talvez em algumas igrejas legalistas demais, tem sido um fardo pesado para você caminhar. Então, precisa se rever se esse legalismo, né, realmente está dentro da palavra de Deus. Se não estiver, meu irmão, saiba que você está carregando um jugo muito pesado na sua caminhada. Outro perigo que rodeia a igreja é o desinteresse nos valores da família. Ou seja, a igreja, irmãos, precisa ter como propósito cuidar também das famílias. Até pastores, membros de igreja, saiba que essa igreja, ela começa dentro da sua casa. Ela não começa quando você vai para a igreja ou está na igreja, mas a verdadeira igreja, ela começa dentro de casa. Outra situação que tem sido um perigo iminente à igreja é a alienação da sociedade, ou seja, muitos valores externos, né, que estão na sociedade, muitos valores desses têm sido introduzidos dentro da igreja para agradar as pessoas e as pessoas não se sentirem muitas vezes diferentes com as programações e com a vida que tinha no mundo aí fora. O oitavo ponto, né, algo também que é muito ruim para a igreja, são fofocas, pecados da língua. Então, irmãos, muito cuidado com isso, né? Às vezes as palavras, às vezes o pecado pode destruir vidas dentro da própria casa de Deus. Outro perigo é o abuso de poder. Ainda bem que eu louvo a Deus que a nossa igreja,
ela é a igreja que tem dentro do seu seio, né? Dentro do seu perfil, todas as coisas, né, são resolvidas justamente através da Assembleia. E não é o fato de nós sermos batistas, mas nós entendemos que é algo fundamental nisso. E esse algo fundamental é justamente todos, né, estarem de acordo. Então, o abuso de poder gera justamente uma ferida da qual essa igreja pode estar correndo muito perigo no seu dia a dia. Outra coisa também é a má administração dos recursos do reino, né? A gente tem que entender que os dízimos, que as ofertas, elas devem ser para glorificar o nome do nosso Deus. Jamais o dinheiro que entra na igreja pode ser colocado, pode ser apreciado para outros sentidos, para a riqueza de alguém, não, mas todos os dízimos, todas as ofertas é para a manutenção do templo do Senhor e para a divulgação do reino de Deus, com todo o cuidado, com toda a observância daquilo que o nosso bom Deus deseja para o crescimento da igreja. Outra coisa bastante importante que nós encontramos é também as doenças, né? Que Frank Viola, ele vai justamente falar no seu livro Vivenciando uma Igreja Orgânica. Ele vai dizer justamente na página 233 do seu livro que a tese é a seguinte: assim como o organismo de um ser humano pode sucumbir à doença, uma igreja como o organismo está vulnerável a passar por enfermidades ao longo da sua existência. É lógico que, quando alguém percebe que está ficando doente, não espera até que essa doença se torne terminal para começar o tratamento. O melhor remédio é a prevenção de doenças. Isso requer exames preventivos, periódicos. Será que você consegue fazer tal exame em seu ministério, igreja? Olha, coisa importantíssima, irmãos. Isso é uma palavra dirigida não só aos irmãos da igreja, mas também uma palavra dirigida principalmente à liderança da igreja. Precisamos todos os dias, né, orar, rever conceitos, mudar algumas coisas que realmente não estão dando certo e tratar, não é? A verdade é essa. Quando essa igreja está vivendo alguma enfermidade, é necessário que os seus líderes levem a ela o remédio certo, né? E entre essas doenças nós encontramos a koinomite, né? Que no grego significa comunhão. Imagine só, meu irmão, uma igreja doente, sem comunhão. Isso é terrível, né? Para essa igreja, para o amanhã dessa igreja. E nós precisamos entender que a igreja ela precisa ser saudável. E quando ela é saudável, ela é essencial, né, para o crescimento dessa igreja. E porém, né, a koinomia pode vir a ser ser patológica e destrutiva justamente para o corpo de Cristo, né? Então a comunhão é algo fundamental. Quando essa igreja ela perde a comunhão, essa igreja começa a viver sintomas duros de que precisa ser tratada justamente com Deus para que ela avance. Alguns sintomas, né, nós vamos ver dessa falta de comunhão, que a comunidade se transforma em gueto. Olha para aí que perigo isso, ou seja, um grupo aqui, outro grupo ali, isso dentro da própria igreja, e isso é muito mal. A igreja é um único corpo,
A igreja não é dividida em guetos. Um grupo vive isso, outro grupo vive aquilo, um grupo não se aproxima um do outro, e isso é muito perigoso para essa igreja. A igreja, ela precisa ser um corpo só. Todos precisam viver e não estarem separados, cada um vivendo dentro da sua bolha. Outro ponto é a igreja possui uma mentalidade limitadora quanto ao seu crescimento numérico. Não pode, queridos, né? Ela existe somente para os seus membros, sem qualquer alcance para os de fora. Olha que esse ponto também é bem referente à nossa meditação nesta manhã de domingo. Amados, quando a igreja ela se encontra-se doente, né, quando a igreja ela não está bem vivendo na sua comunhão, pode ficar certo que essa igreja simplesmente ela não está preocupada nem com aqueles que estão dentro da igreja, nem tampouco com aquele que estão fora, né? Eu estou colocando alguns pontos aqui para que a gente possa ir em frente. Outra situação bem interessante é a miopia espiritual, queridos, algo muito sério que acontece. A miopia espiritual, ou seja, uma igreja que não tem visão de reino, que não tem visão em alcançar os propósitos eternos. É uma igreja que não consegue enxergar que precisa andar pela palavra de Deus, em vez de enxergar simplesmente coisas novas, né? E olha o perigo. Hoje em dia há muitas igrejas, né, com muitas coisas novas criadas, em onde pessoas apenas tiram um texto da palavra de Deus e criam-se uma doutrina. Então, precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Essa miopia, a igreja precisa enxergar o reino de Deus de forma correta. Alguns sintomas dessa miopia espiritual dentro da igreja é o seguinte: os encontros da igreja giram somente em torno da doutrina ou alguma prática particular. Olha que perigo. Não conhecemos igrejas assim, irmãos? Igrejas que não se aproximam de ninguém, igrejas que não se aproximam de outra, igrejas que só pregam aquilo que eles acham que tem que acontecer, que são regras dele, ou que eles se apoderam daquilo e simplesmente não expandem para ninguém. Mas igrejas que têm práticas particulares e que vivem simplesmente doutrinas particulares. Os visitantes incrédulos se sentem à vontade quando a linguagem do grupo. Os que se aproximam da igreja são muito diferentes dos demais, ou até bem parecidos em doutrina, prática e linguagem. Ou seja, é muito interessante, né, irmãos? Eu gostaria aqui de abrir um espaço para tocar nesse assunto. Queridos, nós conhecemos algumas igrejas, né? Principalmente da linha pentecostal. Então, eles têm um modo de falar. E se você um dia visita uma igreja dessa, se você tem a oportunidade de deixar uma palavra e você não fala nesse formato, nesse tom de linguagem, você é tido muitas vezes como um frio, como aquele que não crê naquela doutrina, como aquele que está diferente de tudo aquilo que é a igreja. E não é. Cada um, irmãos, tem o seu dom, cada um deve falar de Cristo assim como Deus o colocou, para que ele fale de forma tranquila, que ele não imite, não precisa imitar jeitos, gestos e formas que muitas igrejas, infelizmente, têm. Outra doença, irmãos, é o nanismo espiritual, ou seja, o nanismo espiritual e o crescimento atrasado na igreja local. Olha para ele. O pior sintoma é a inércia espiritual. Como vem diagnosticar esta doença, ela é terrível. O diagnóstico dessa doença é terrível, ou seja, ela tem um crescimento atrasado, ou seja, ela não está caminhando como Deus realmente deseja que ela venha a caminhar. E alguns sintomas, vou apenas passar alguns sintomas dessa doença, do nanismo,
espiritual são que são muitos espectadores passivos, enquanto poucos trabalham para dar certo. Entendeu aqui que o autor quis dizer aqui, e é uma verdade, irmãos? Enquanto poucos dentro da igreja arregaçam as mangas para que o reino de Deus, para que a palavra de Deus chegue em muitas vidas, uma grande maioria da igreja prefere estar inércia, prefere estar sentada no seu banco, né? Então, precisamos rever, irmãos, a nossa vida. Outro sintoma é a hiperpneumonia, né? Que é isso, pastor? É pneumonia? Não. Hiperpneumonia, ou seja, temos aqui uma palavra composta para denotar uma quarta doença da igreja. Hiper, que significa muito, somada à palavra pneuma, que significa espírito, e é a concentração doentia, exagerada e praticamente esquizofrênica, obsessiva nos fenômenos espirituais. Olha para aí, amados amigos, sabe daquele tipo de pessoas que a igreja ou o culto só foi bom se alguém falou em língua, se alguém disse uma profecia, se alguém foi curado? Então é um exagero espiritual. E o que acontece muito na vida de pessoas, né? Pessoas que estão atreladas a essa situação. Aí eu não vou na igreja de fulano de tal porque lá a igreja é fria. Só vai numa igreja onde vê línguas, onde tem barulho demais, onde tem alguém dando uma profetada, muitas vezes, que não é de Deus, mas as pessoas buscam simplesmente esse tipo de situação no dia a dia. Entendeu? Então, irmãos, precisamos rever tudo isso aí e que o nosso bom Deus nos abençoe nesta aula, da qual precisamos aprender o que realmente é a igreja e o seu verdadeiro crescimento. Um abraço, até às 18 horas no culto à noite.